Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma leitura estratégica das súmulas de direito penal do STF. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos. Mas antes vamos fazer a leitura estratégica das súmulas vinculantes dentro de direito penal. Vamos ver a nova súmula vinculante 59 de 2023. Diz o seguinte: é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, e ausente vetores negativos na primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C e E do artigo 44, ambos do Código Penal. Guarde bem essa súmula vinculante 59, que é a mais nova súmula vinculante. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320/RS. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é essa lei de crimes hediondos. Tem a revisão dela aí no canal Leitura Estratégica, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Súmula vinculante 24, essa súmula despenca nas provas, diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Não esqueça, despenca nas provas essa súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula 720 do STF. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Guarde bem esse artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a súmula 720. Esse é um crime de perigo de dano, exatamente, que é um crime de perigo concreto. Então, o artigo 309 do CTB traduz um crime de perigo concreto. Já o artigo 310 do CTB traduz um crime de perigo abstrato. Então, a súmula 720 despenca nas provas, porque diz o artigo 309 do CTB que traduz um crime de perigo concreto, que reclama decorra do fato perigo de dano, decorreu o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Artigo 309 do CTB traduz um fato perigo de dano, é um crime de perigo concreto. Súmula 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato de o réu encontrar-se em prisão especial. Guarde bem a súmula 717 do STF. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Súmula 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou em regime mais favorável de execução. Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A súmula 711 despenca nas provas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Súmula 698.
não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. Súmula 611, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de leis mais benigna. Guarde bem a súmula 611. Transitada e julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Súmula 610. A crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Também despenco nas provas a súmula 610, que diz: a crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Guarde bem a súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Súmula 605. Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Súmula 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Guarde bem a súmula 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Súmula 592. Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição previstas no Código Penal. Súmulas 560. A extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de contrabando ou descaminho por força do artigo 18, parágrafo 2º do Decreto-Lei 157/67. Súmula 558. É constitucional o artigo 27 do Decreto-Lei 898 de 69. Súmula 525. A medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Súmula 499. Não obsta a concessão do SUSIS condenação anterior à pena de multa. Súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Guarde bem a súmula 497, despenco nas provas. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Súmula 422. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Súmula 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. Guarde bem, comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. Súmula 147. A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que devia estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença, que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata. Súmula 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Súmula 145. Não há crime quando a prescrição do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Deus é bom e ama você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comente, compartilha e nunca desista do seu sonho. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, insistindo e persistindo e todos os dias plantando a boa semente dos estudos. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concurso e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira.